Oi gente, tudo bem? Vou contar pra vocês o que eu li no mês de outubro. Bom, em outubro eu comecei lendo o sensacional, incrível, maravilhoso Frankenstein, da Mary Shelley. Eu amei esse livro, achei ele muito incrível. É um livro muito profundo, que tem muitas discussões sociais, discussões existencialistas, psicológicas. É um livro muito bem escrito, muito profundo, muito trágico, que eu amei demais. Já tem resenha pra ele tanto no blog quanto no canal, vou deixar os links aqui embaixo, mas assim, recomendo totalmente, entrou pros favoritos da vida. Em seguida, eu li o lindo e doloroso Morreste-me, do José Luiz Peixoto, que não tá aqui porque eu emprestei pra uma amiga, mas eu vou deixar a capa aqui do lado. É uma carta de amor e também é uma carta de despedida, um livro muito delicado e sensível, que eu também já resenhei, já fiz vídeo e já fiz resenha no canal e vou deixar aqui embaixo. Bom, depois, inspirada por essa maravilha aqui, eu li uma outra maravilha, que foi O Paraíso Perdido, do John Milton. Quem viu a resenha e acompanhou no Snapchat sabe que eu não li em inglês, né? Que eu li um e-book traduzido. Eu só dei uma olhadinha no texto de vez em quando, mas principalmente num site que faz a leitura comentada do poema. E eu gostei muito, né? É um épico que trata sobre a Batalha dos Anjos e sobre a queda do homem, né? A sua expulsão do Éden. E é muito bem construído, tem uma construção de personagens muito bem feita, é uma história muito dramática, também muito trágica, que inspirou muito o Frankenstein, que tem muita ação, drama, suspense, assim, é uma coisa que surpreende um pouco, a gente tende a se assustar quando pensa no Paraíso Perdido. Mas o John Milton fez um texto muito interessante, um poema que convida a reflexão sobre a condição humana, eu gostei demais. Já tem vídeo pra ele, vou deixar o link aqui embaixo. Em seguida, eu li um livro do qual eu gostei demais, um romance africano, um romance feminista e africano, que foi o Niket, da Paulina Chiziane. E eu ganhei esse livro de uma moçambicana. A Paulina Chiziane foi a primeira mulher moçambicana a publicar um livro em seu país, né? O que é muito curioso, visto que ela começou a escrever na década de 90, então assim, a gente vê que ainda tem lugares onde a mulher continua sendo muito oprimida. E Niket é uma história deliciosa, sobre uma mulher que vai atrás das amantes do seu marido polígamo. E que nesse processo de tentar salvar o casamento, vamos dizer assim, ela acaba pensando muito sobre a condição feminina, pensando muito sobre a própria vida, se transformando, descobrindo uma certa força interna e descobrindo uma certa solidariedade com essas outras mulheres. Então é muito interessante o caminho que a Rami faz aqui, acompanhada das outras esposas do seu marido. Esse livro, ele tem partes engraçadas, ele tem partes muito dramáticas, algumas partes muito tristes, mas é um livro muito importante pra gente pensar no que as mulheres ainda passam, porque esse livro é uma história contemporânea, ele não é uma história do passado, né? Então muitas mulheres ainda passando por coisas muito bizarras, né? Então sociedades que ainda amordaçam, oprimem, violentam demais a mulher. Então assim, um livro que eu adorei ter lido, já tem vídeo pra ele, deixarei aqui embaixo. Pro projeto Read More Shakespeare, só consegui ler uma peça que foi Noite de Reis. É uma comédia muito, muito boa. Ela é muito elogiada. Não é a minha favorita. Eu fiquei meio que ressaltando isso até no vídeo, porque ela é elogiada demais. Então quando comecei a ler, eu cogitei, né? Falei, bom, pode ser, né? Que essa vire uma favorita pra mim também. Mas assim, ela pra mim não superou Sonho de uma Noite de Verão e A Comédia dos Erros, que pra mim é top. Mas tem um pouco de gosto pessoal aí, né? Porque assim, eu sei que os teóricos estão longe de achar a Comédia dos Erros a melhor comédia do Shakespeare, mas assim, é muito, muito engraçada. Que é a primeira, né? Então assim, Shakespeare mudou muita coisa do seu estilo depois. Mas Noite de Reis é interessante demais, ela é engraçada, ela é bem construída, mas ainda não superou essas outras duas. É uma história um pouco esquisita, que se passa na Noite de Reis, né, a 12ª noite depois do Natal. E ela, então assim, tem um grupo de pessoas que vão
pregar uma peça num personagem assim meio chato. Essa data de Noite de Reis é uma data onde as pessoas deveriam se divertir, e esse personagem meio chato, que é o Malvolio, ele não gosta muito de se divertir, ele é meio chatinho, meio pedante, meio enjoado. Então vamos pregar uma peça nele. E também tem uma protagonista feminina, que é salva de um naufrágio, se disfarça de homem, e aí uma série de enganos vai acontecer, enganos envolvendo gêmeos, enfim. É uma peça bem interessante, já tá resenhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, no finalzinho do mês, finalzinho do feriado, eu li A Descoberta da Currywurst, do Uwe Timm, um autor alemão. E o que me interessou nessa história foi a sinopse. A sinopse é a seguinte: a Currywurst é um prato típico alemão, tipo um fast food, uma comida popular, que ela é feita com salsicha alemã, ketchup e curry. Que eu adoro curry. Eu achei interessante a ideia de descobrir a origem de um prato, né? Uma coisa diferente. Acho que eu não sei se eu já li sobre isso. E esse surgimento desse prato, pelo menos ficcionalmente aqui, tem a ver com a Segunda Guerra. Ele surge meio que em virtude das condições do pós-guerra, da Alemanha do pós-guerra. É um prato que teria surgido em Hamburgo. Então a história é o seguinte: tem um jornalista que ele come currywurst há muitos anos, ele vai sempre na barraquinha de uma senhora que mora perto da casa da sua tia, em Hamburgo. Anos se passam, ele se muda, mas ele sempre volta lá para comer essa currywurst, quando ele percebe que a senhorinha que vende fechou a barraca. E ele começa a ficar curioso com a origem da currywurst, vai atrás dessa senhorinha, descobre que ela tá num asilo e pede para ela contar a história. A senhorinha, que tá no fim da vida já, né, enfim, num asilo, pega essa oportunidade para contar a história da sua vida. E essa história envolve um desertor, vamos dizer assim, né, um soldado. Ele, na verdade, ele trabalhava com mapas, ele era da marinha. E ela vai esconder esse cara. E é em virtude dessa relação deles, né, dessa interação, que uma série de coisas vai acontecer. A interação entre eles vai ser uma interação meio inusitada, enfim. E o desdobramento teria a ver com o surgimento desse prato. Esse é um tipo de livro que você devora, né, que você lê assim muito rápido. Eu li esse livro em um dia, ele tem 190 páginas, esse eu não sou a leitora mais veloz. É um livro de entretenimento, né? Me interessaram as duas coisas, o tema do surgimento do prato e o fato de passar na Segunda Guerra, que é um assunto de que eu gosto de ler sobre isso. Mas assim, eu achei o estilo do autor esquisito. Ele tem uma escrita muito sincopada, muito cheia de cortes, inclusive muitas frases sem verbo. E eu não entendi a finalidade desse estilo, dessa escolha para essa história específica. Eu senti um pouco de falta de desenvolvimento da história em si, porque o plot é muito bom, mas eu achei ele subdesenvolvido, assim, achei que podia contar um pouco mais. E o texto é estranho. Eu não sei se isso é um estilo do autor, ou se foi um problema de tradução, mas tem frases muito estranhas, com muitos períodos intercalados, separados por vírgula, então o período fica estranho. Esse é um daqueles textos em que a fala não é marcada, então a fala aparece do nada, no meio do parágrafo, no meio da frase, né, as falas dos personagens. E teve uma coisa especificamente que me incomodou bastante, que é um determinado momento que o personagem precisa fazer xixi. E ele começa a dizer que vai mijar, e mijar, e tipo, tem 5 mijar em uma única página. Eu não sei se isso foi uma coisa do autor, né? Se ele tava querendo, sei lá, mostrar que a pessoa, o personagem, enfim, era meio popular, usava essas palavras mais, sei lá, mais baixas, vamos dizer assim, não sei. Não sei, me incomodou um pouco, eu achei meio fora de lugar, não me pareceu orgânico, assim, me pareceu um pouco superficial isso, meio desnecessário, e acabou até quebrando um pouco o ritmo da leitura. Mas se você conseguiu superar essas questões estilísticas, né, e até isso talvez seja bom para quem gosta de enredo que se desenvolve rápido, né, não gosta de muita descrição e tudo mais, pode ser que você goste. Eu achei o drama desses dois personagens, o soldado e a moça, né, que é a senhora que conta, ela trabalhava numa cantina como meio que nutricionista, uma coisa assim, durante a guerra.
eu tive a impressão de que eles viveram uma história fugaz, uma coisa meio incomum, muito em virtude da guerra, e que foi estranha, por isso marcou, mas que parece que de uma certa forma eles superaram isso meio rápido, ou com uma certa facilidade. Então eu não entendi por que ela voltaria nessa história específica da vida. Então assim, eu não sei. Na contracapa aqui diz que esse autor é muito popular, que ele já vendeu mais de 800 mil cópias e tal. Eu nunca tinha lido nada dele, mas eu não sei, o estilo me incomodou. Eu gosto de. Eu não sei, ainda mais uma história que se passa a Segunda Guerra, essas coisas de memória. Eu confesso que eu senti falta de um pouco de descrição mesmo. Eu gosto, né? Já falei, isso é ranço de leitor de clássico, né? Eu gosto de ter desenvolvimento de personagem, descrição, enfim. Essa parte muito sincopada do texto me incomodou um pouco, tá bom? Bom, então foram essas as leituras do mês. Contem pra mim se vocês já leram alguns desses livros aqui, se vocês gostaram, o que vocês acharam e quais foram, assim, né, as leituras mais marcantes do mês de vocês, o que vocês leram e recomendam, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchauzinho.